Ex-presidente Jair Bolsonaro faz exames para passar por novas cirurgias. BRICS chegam a acordo para ampliar o grupo dos países emergentes. Chefe do grupo Wagner que tentou dar golpe em Vladimir Putin morre na queda de um avião na Rússia. A Argentina tem noite de quebra-quebra de pessoas insatisfeitas com a situação da economia. No Brasil, declaração de produtos de até $50 comprados em sites aumentam 30%. Onda de calor em pleno inverno muda cenário em vários estados brasileiros. Morre no Rio de Janeiro o ex-governador e ex-ministro Francisco Dornelles. E sonda indiana consegue sucesso inédito com pouso do lado escuro da Lua. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado hoje no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele vai passar por exames médicos e se preparar para cirurgias que deverão ser realizadas no mês que vem. Bolsonaro já realizou 4 cirurgias em decorrência da facada que recebeu durante a campanha presidencial de 2018. Segundo o ex-presidente, os novos procedimentos serão para tratar de problemas no septo, refluxo e abdômen. Nas redes sociais, o assessor e ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, disse que os exames são para avaliar a condição clínica. No início do ano, o médico de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, disse que ele precisaria de uma nova cirurgia quando voltasse ao Brasil. Há meses, aliados esperam que o ex-presidente realize esses procedimentos. Quando Macedo deu a declaração, Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, para onde viajou antes do término do mandato. Em janeiro, ele chegou a ficar internado por 2 dias em Orlando, na Flórida, devido a uma nova obstrução intestinal. O presidente Lula discursou hoje na sessão plenária do segundo dia da cúpula do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante o encontro, os líderes concordaram em expandir o grupo, mas embora tenham que discutir a escolha estratégica de novos membros. Segundo o titular da pasta, Naled Pandor, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul adotaram um documento que define as diretrizes, princípios e processos de exame dos países que desejam se tornar membros do BRICS. O texto foi alinhado durante a cúpula iniciada 2 dias atrás em Joanesburgo e que se encerra na quinta-feira. Cerca de 40 nações solicitaram a adesão ou manifestaram o desejo de aderir ao bloco, entre elas Argentina, Cuba, Nigéria e Irã. Criado em 2009, o BRICS representa atualmente quase 1/4 do PIB e 42% da população mundial. Mas um comentário feito pelo presidente Lula não agradou muito a um dos maiores sócios do atual grupo de países emergentes. A cobrança do presidente Lula para que os líderes do BRICS discutissem de fato a guerra na Ucrânia e também buscassem um acordo de paz não foi bem aceita pelo presidente russo Vladimir Putin. Hoje, na participação dele, na 15ª cúpula do BRICS, ele fez uma fala que seria direcionada ao presidente da República. Não citou nominalmente Lula, mas deu a entender que não gostou da fala do presidente brasileiro. Na percepção de Putin, houve a necessidade, então, da guerra na Ucrânia porque havia uma ameaça de invasão à fronteira da Rússia. Ainda segundo Putin, então, há uma busca por parte do governo russo para tentar selar essa paz, ou seja, chegar a um acordo com a Ucrânia. Mas ele falou que há necessidade de se assegurar algumas garantias. Segundo ele, então, há necessidade, por exemplo, para poder assegurar isso, um acordo justo com meios pacíficos. A fala foi durante, então, a participação dele na cúpula do BRICS. Havia expectativa que ele participasse presencialmente, mas ele não participou por videoconferência. E tem um porquê. O porquê é pelo fato de que foi expedido mandado de prisão contra Vladimir Putin pelo Tribunal Internacional, justamente por conta do conflito com a Ucrânia. Então, caso ele chegasse ali em solo africano, esse mandado de prisão poderia ser cumprido e, por conta disso, ele decidiu participar por videoconferência. Por mais que Vladimir Putin fala que há esse interesse de selar esse acordo de paz com a Ucrânia, é importante lembrar que isso gera um impasse entre os líderes ali do BRICS que não enxergam
enxergam isso muito bem, né? Esse tempo todo, essa duração dessa guerra. Por conta disso, parece que nesse discurso, pelo menos nesse momento, Putin está isolado, porque há expectativa por parte, então, dos líderes, mas acontece que eles não sentem tanta firmeza assim no presidente russo. O Banco Central liberou hoje o acesso das autoridades policiais e do Ministério Público às chaves Pix de pessoas que estiverem sendo investigadas por acusações de crimes. Até agora, quando há suspeita, é preciso pedir permissão. Mas a partir do dia 1º de setembro, a conexão será automática. O Banco Central fez questão de frisar que não será uma liberação geral, mas apenas de quem foi incluído em um processo por fraudes. A Comissão Parlamentar de Inquérito de Combate à Violência Cibernética contra as Mulheres apresentou um balanço para os primeiros 8 meses deste ano. A coordenadora da Ouvidoria da Mulher no Ministério Público do Rio de Janeiro, Dina Maria Furtado, divulgou que 25% dos casos de violência contra mulheres denunciados entre janeiro e agosto deste ano aconteceram no ambiente virtual. Em 2023, a Ouvidoria da Mulher recebeu mais de 1.600 denúncias ao longo do ano. Dessas, 411 eram relacionadas à violência cibernética. Os casos recebidos são direcionados ao Ministério Público de Investigação Penal, que oferece denúncia ou encaminha à Polícia Civil, se houver necessidade de obter esclarecimentos. Dina explicou que em situações de abuso ou violência contra menores, cabe às promotorias da infância analisarem cada caso para pedir à Justiça eventuais punições aos responsáveis desses menores. O ex-policial Misael Bispo, condenado a mais de 22 anos de prisão por ter assassinado a ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, em junho de 2010, foi solto na tarde de hoje e vai cumprir pena em regime aberto. Misael atirou e jogou Mércia em uma represa em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. A advogada não sabia nadar e morreu afogada. Ele cumpria a pena há pelo menos 12 anos e estava em regime semiaberto. A decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté garantiu que ele estava trabalhando, tinha um bom comportamento e queria retomar o convívio social. O Supremo Tribunal Federal terminou hoje a votação e aprovou o juiz de garantias. É um magistrado que vai cuidar da instauração do processo, do andamento das investigações e de medidas cautelares, como prisões. O julgamento ficará a cargo de outro juiz. Atualmente, todo o processo é conduzido por apenas uma pessoa. O STF deu um prazo de até 2 anos para a adoção do modelo que deverá fortalecer os processos judiciais. Descendente da Ômicron, a nova variante da Covid-19 já está circulando no Brasil. Os sintomas são semelhantes e as autoridades alertam que a melhor forma de se prevenir é a vacinação. Conhecida como Eris, a EG5 é uma variante da Omicron. O primeiro caso dela no Brasil foi registrado na última semana em São Paulo. Foi uma pessoa de 71 anos e o mais importante, epidemiologicamente falando, é que essa pessoa não viajou. Ou seja, isso traz para nós um alerta de que essa variante já está em circulação. A EG5 tem uma nova mutação numa das suas proteínas, mas segundo a gerente técnica da influenza e doenças respiratórias, ainda é cedo para diagnósticos definitivos. Não tem como a gente suspeitar pela clínica do paciente. O paciente vai apresentar um sintoma respiratório, um resfriado, uma gripe comum, né, sintomas, ou até mais grave, né, a síndrome respiratória aguda grave, e a gente não tem como suspeitar de uma variante, não depende da clínica, a clínica não indica uma variante. Em Mato Grosso do Sul, ainda não foram registrados casos da variante Eris, mas o Ministério de Saúde emitiu um alerta. Todas as unidades federadas têm que intensificar a coleta de amostra, né, estimular a população a buscar por testagem, né, voltar a fazer exame de Covid, para que nós tenhamos amostra suficiente para encaminhar para referência para os laboratórios capacitados para fazer sequenciamento genômico, que é justamente descobrir, daquele caso confirmado, qual é a variante que causou a doença. A vacina continua sendo a principal prevenção contra as variantes da Covid. Entretanto, Mato Grosso do Sul tem apenas 9% da população imunizada com a bivalente. Nós temos hoje aí uma baixa cobertura vacinal, não só em relação à vacina da influenza, como em relação à vacina da Covid e também as vacinas bivalentes, né, que vieram inicialmente aí para os grupos prioritários e agora está aberta
para toda a população acima de 18 anos. Para aumentar a cobertura vacinal, unidades de saúde estão atendendo com disponibilidade de todas as doses. Nós temos ali nos postos de vacinação todas as vacinas do calendário disponível para toda a população se vacinar, se regularizar, né? Aquelas pessoas que têm que tomar a vacina monovalente, as pessoas que têm que receber ali a sua dose de reforço com a bivalente. Então, a ideia é que a gente amplie essa cobertura vacinal aqui no estado dentro dos próximos meses. E a seguir, declaração de produtos de até $50 comprados no Brasil pela internet. Aumentaram 30%. E ainda, a Argentina teve noite de quebra-quebra de pessoas insatisfeitas com a situação da economia. Pelo menos 4 projetos de lei estão em andamento na Câmara dos Deputados com o objetivo de acabar com a circulação de dinheiro em espécie no Brasil. As propostas sugerem o uso exclusivo dos meios eletrônicos para todas as transações financeiras. Nas ruas já é difícil encontrar alguém que carregue notas. Vixe, dinheiro é difícil hoje em dia, né? É complicado, eu não ando com dinheiro geralmente não. Nos comércios, os cartões são protagonistas. São raros os pagamentos feitos com cédulas. E quando acontecem... Quando paga dinheiro não tem troco nenhum. Falta dinheiro, falta moeda, falta troco, falta tudo. Parece que as notas estão mesmo saindo de circulação. Desde 2020, a impressão de cédulas caiu 38%. Muito provavelmente, segundo especialistas, pelo aumento do uso de meios digitais de pagamento, como o Pix e os cartões. E há projetos de lei que visam não só reduzir o dinheiro em espécie, mas extingui-lo. O primeiro projeto de lei de 2016 sugere o fim da utilização, circulação, emissão e uso de moedas em espécie física de qualquer natureza e estabelece que toda e qualquer transação financeira seja realizada pelos sistemas virtuais. Em 2020, foram 2 as propostas sugerindo o fim da emissão e circulação de notas, depois de certo prazo, a partir da vigência da lei. E o último projeto, apresentado em 2021, está prestes a ser analisado pela Comissão de Defesa do Consumidor. Do ponto de vista de impacto na economia, as transações elas vão se tornar mais ágeis. E aí entra aquela famosa teoria da velocidade de circulação da moeda, né? O papel virtual ele é muito mais ágil, muito mais seguro, né? Você, para ter papel manual, você tem que ter transporte de numerário, você tem que ter cofre, você tem que ter autoatendimento, vamos dizer, ou seja, a questão de segurança também, né? Então, você tem assalto, essas coisas todas. Já o virtual, ele é um pouco assim, eu diria, imune a essa questão da segurança, embora não seja imune aos crimes cibernéticos, né? Mas, para o especialista, isso não será empecilho para a digitalização monetária. Ele reforça que o país já tem tecnologia suficiente para abolir o dinheiro em espécie. Hoje, 90% dos movimentos da economia são feitos com pessoas que têm acesso à tecnologia. Então, vai ficar o quê? Vai ficar uma parte menor que, aos poucos, vão ser tratadas de uma maneira, eu acho, uma maneira digna, né? O que precisa é respeitar essas pessoas. César Bergo lembra que com os programas do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, milhões de pessoas que vivem em áreas mais remotas acabam entrando no sistema financeiro nacional para receber o benefício. E a tendência é que as pessoas vão ficando de uma maneira integradas nesse sistema. Ainda mais com a criação do Drex, a primeira moeda digital do país, que funcionará como uma versão virtual do real, na mesma cotação, com expectativa de lançamento pelo Banco Central no fim do ano que vem, visando, entre outras coisas, reduzir significativamente o valor gasto com a impressão de cédulas. Para você, se o dinheiro não existisse mais, faria falta? Não, eu nem vejo mais a cor do dinheiro. Na verdade é essa. Se for extinto, tá tudo certo. Ok, tem o Pix, tem o cartão.
Após a decisão da 123 Milhas de suspender pacotes de viagem da linha promocional, diversos consumidores ficaram com receio de comprar passagens aéreas e terem uma surpresa ingrata a poucos dias da tão sonhada viagem. Para evitar cair em algumas ciladas, é importante estar atento a alguns fatores, principalmente suspeitar de preços muito abaixo do mercado. A ação da 123 Milhas pegou muita gente desprevenida. Mas não é uma novidade. 3 meses atrás, a empresa Hurb interrompeu um tipo de serviço semelhante ao oferecido pela 123 Milhas. Os 2 episódios acenderam um alerta aos consumidores sobre comprar viagens por um preço barato e com datas distantes e flexíveis. De acordo com especialistas, para evitar dores de cabeça na hora de comprar uma passagem aérea ou fechar um pacote de viagem, o consumidor deve ficar de olho se os preços em determinado site ou empresa estão muito abaixo em comparação com o resto do mercado. Caso um serviço seja oferecido por um valor 20% menor do que a média de preços do mercado, essa compra não é considerada segura e pode ser um indício de cilada. Portanto, para evitar problemas futuros, é bom seguir algumas dicas, como preferir a emissão e confirmação imediata das passagens ou reservas, realizar diversas pesquisas e comparar preços antes de decidir pela compra, confirmar se a agência escolhida é regularizada e ter em mente os riscos de aceitar um modelo de compra de passagens mais incerto e de longo prazo. Em relação ao caso da 123 Milhas, o Procon do Rio de Janeiro já recebeu mais de 1.500 reclamações e em breve vai começar a marcar audiências de conciliação entre os consumidores e a empresa. Nesta quarta-feira, o órgão de defesa ao consumidor instaurou um ato que poderá resultar em multa de até 13 milhões de reais a 123 Milhas. De acordo com o presidente do Procon do Rio de Janeiro, Cássio Coelho, as respostas enviadas hoje pela companhia à notificação feita pela entidade no último sábado não mostraram alternativas de compensação aos consumidores que tiveram seus pacotes suspensos, além dos vouchers. Agora, a 123 Milhas tem 15 dias para apresentar a sua defesa. A declaração de compras feitas no exterior de até $50 teve aumento de 30% após o início do programa Remessa Conforme, que visa simplificar os processos de cobrança de impostos sobre produtos importados para o Brasil e combater a sonegação. Antes do dia 2 de agosto, apenas 2 a 3% dos itens comprados eram declarados. O Brasil chega a receber mais de 1 milhão de pacotes por dia vindos do exterior, que aumenta o desafio de regularização desse segmento. Segundo o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, a ilegalidade no comércio eletrônico internacional é grande e o fisco está tomando medidas firmes para trazer essas empresas para a chamada conformidade, ou seja, se enquadrarem na legislação brasileira. Hoje, as encomendas declaradas chegam a quase 30% do total das que chegam ao país. Antes, eram apenas 2% ou 3%. A expectativa é chegar aos 100% até o fim do ano. O programa visa incentivar o comércio eletrônico e facilitar as transações internacionais para os consumidores brasileiros, com isenção de impostos para compras de até $50 realizadas por pessoas físicas. Porém, a medida irritou as varejistas nacionais, que cobram isonomia e pressionam por mudanças. Dados compilados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostraram que nos 7 primeiros meses do ano, o Brasil recebeu 3 bilhões e 300 milhões de produtos, a maioria vindos da China, com preço médio até $50. Uma alta de 11,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Para a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, é uma concorrência desleal. Quem trabalha no comércio de rua, que comercializa esses mesmos itens que chegam sem imposto de importação aqui ao Brasil, está sofrendo enormemente devido à facilidade que esses sites têm sem pagar os mesmos tributos que as empresas nacionais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
afirmou que a pasta estuda ajustes, mas não deu prazos. Após um fim de semana de roubos a comércios e de violência pelo interior do país, a onda de saques a supermercados e lojas chegou à periferia de Buenos Aires, alastrando-se de maneira veloz sobre um terreno fértil de aumento da pobreza a cada nova remarcação de preços na Argentina. Durante a noite e a madrugada, mais de 200 pessoas foram presas em centenas de saques a supermercados em pelo menos 8 municípios ao redor de Buenos Aires. O número de presos é pequeno diante das várias dezenas que se juntaram para atacar o comércio na modalidade conhecida na Argentina como ataque de piranha, em referência ao cardume voraz que devora as vítimas em poucos segundos. Ao longo da madrugada, 4 helicópteros sobrevoaram os pontos mais conflituosos da área metropolitana de Buenos Aires. Em terra, grupos de apoio da polícia procuravam antecipar-se aos roubos. Um dos saques mais violentos foi no município de Moreno. Cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, cercaram o supermercado que fechou as portas metálicas. Primeiro atearam fogo num depósito de botijões de gás. A ação que por pouco não transforma o saque numa tragédia. Depois forçaram o portão de ferro até derrubá-lo. Por último, retorceram as portas metálicas. O dono do supermercado recebeu uma pedrada no rosto. Em Mar del Plata, enquanto o prefeito Guilherme Montenegro anunciava uma operação policial deflagrada a partir de áudios de WhatsApp que antecipavam saques a comércios, um grupo de 40 pessoas tentavam saquear um supermercado durante a noite. Os donos evitaram o roubo ao fecharem as portas a tempo. Os revoltosos destruíram parte da fachada, mas não conseguiram entrar. Os saques são coordenados através de grupos de Facebook e principalmente de WhatsApp. A partir de perfis falsos, mensagens de agitação são enviadas incitando os integrantes a participarem de determinado ataque. Na cidade de Buenos Aires, na noite da última segunda-feira, um grupo de moradores de uma favela no bairro de Flores atacou a paus e pedras os delinquentes que entraram para roubar um comércio. Nessa área, a mais perigosa da capital argentina, a polícia do Exército faz a patrulha há 2 meses e a vizinhança usa um sistema de alarme que avisa a comunidade sobre possíveis ataques. Uma pessoa foi presa. A Argentina está em meio a uma acirrada campanha eleitoral antes das eleições gerais de outubro. Em meio a uma taxa de pobreza de 40% e uma onda de insatisfação crescente contra a classe política. A inflação ao consumidor está em 113,4% na comparação anual, segundo o dado de julho, o que está corroendo o poder de compra dos argentinos. O tema da segurança, embora não seja o primeiro nas prioridades dos argentinos, nessas eleições ganhou certo destaque, conforme episódios de violências aumentam e o narcotráfico ganha capilaridade. Candidatos que se definem como linha dura, como a centro-direita Patrícia Bullrich, ex-ministra de Segurança, e o libertário Javier Milei, ganharam destaque ao abordar o tema neste pleito. E a seguir, onda de calor em pleno inverno muda cenário em vários estados brasileiros. E veja também, chefe do grupo Wagner, que tentou dar golpe em Vladimir Putin, morre na queda de um avião na Rússia. O presidente Lula só deverá sancionar as novas regras fiscais aprovadas ontem pela Câmara dos Deputados na semana que vem. O último compromisso do presidente no atual giro pela África será domingo, em São Tomé e Príncipe. A votação dessa terça-feira foi dividida em 2 etapas. Na primeira, os deputados votaram parte das mudanças feitas pelo Senado, que havia tirado das regras do arcabouço o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Depois, os parlamentares decidiram pela derrubada do artigo que permitia ao governo enviar na proposta de orçamento de 2024 o valor das despesas considerando a projeção da inflação até o fim do ano. Isso seria possível com a abertura no espaço
espaço fiscal de até 40 bilhões de reais, concedendo ao Executivo a possibilidade de gastar esse valor no próximo ano. Contudo, essas despesas precisariam ser aprovadas pelo Congresso. A avaliação era de que o artigo daria maior planejamento para a equipe econômica. Na prática, a nova regra vai substituir o teto de gastos, criado no fim de 2016 pelo ex-presidente Michel Temer. Com isso, o governo espera controlar o gasto público e sair do vermelho sem tirar dinheiro de áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e segurança. Além disso, também será possível garantir recursos para investimentos em obras e projetos que ajudem a economia a crescer. A proposta prevê ainda que as despesas federais cresçam anualmente de 0,6% a 2,5% acima da inflação. A expectativa é que esse percentual varie dentro desse intervalo de forma proporcional às receitas obtidas pelo governo, ou seja, quanto maior for a arrecadação, maior será a margem de gasto do executivo. Para esse economista, além de controlar e frear o aumento da dívida, a nova regra também vai ajudar na redução dos juros. O Banco Central também sempre coloca a questão de você ter certezas, né, no comportamento dos gastos públicos, e hoje as regras então permitem você ter um parâmetro bem definido aí, e também do ambiente econômico, né? Ou seja, se o setor produtivo, né, está considerando um risco adicional ou um risco menor, e hoje, claro, né, o risco fica bem menor, né, na hora de dispensar qualquer negócio, né, na economia brasileira. O governo tinha pressa na votação do projeto de lei, já que precisava enviar a proposta da lei orçamentária anual, considerando as novas regras fiscais e não as do teto de gastos. Do contrário, precisaria cancelar mais de 170 bilhões de reais em despesas que estavam condicionadas à aprovação do arcabouço. Pela Constituição, a LOA tem que ser enviada ao Congresso até o dia 31 de agosto. Para o deputado Cláudio Cajado, que foi o relator do arcabouço fiscal na Câmara, o comportamento do governo em 2024 será fundamental para confirmar se a aprovação do teto foi um acerto ou não. É preciso fazer um esforço para assegurar que no ano que vem nós teremos o zero de déficit e, a partir daí, o superávit primário, que vai dar com que o regime fiscal tenha sustentabilidade, longevidade e o mais importante, credibilidade, que é isso que a Câmara deu ao governo, para que ele possa ter as ferramentas necessárias de atuar. Com a palavra final da Câmara, o projeto do novo arcabouço fiscal segue agora para a sanção do presidente Lula e, assim que assinado, coloca fim à era do teto de gasto. No mercado financeiro, os investidores repercutiam a aprovação final do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, que agora segue para a sanção do presidente Lula. E no exterior, estava no radar a trajetória dos juros norte-americanos. Com isso, o dólar caiu 1,73%, fechando em R$ 4,85. E a Bolsa de Valores fechou novamente em forte alta nesta quarta-feira, de 1,70% aos 118.134 pontos. O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu na tarde de hoje, vítima de um acidente aéreo na Rússia. A informação foi confirmada pela Agência Federal Russa de Transporte Aéreo. Prigozhin era um dos principais inimigos de Vladimir Putin e liderou diversas rebeliões contra o governo russo. A aeronave fabricada pela empresa brasileira Embraer estava em voo há 30 minutos e tinha a bordo 7 passageiros e 3 tripulantes. Até o momento, pelo menos 8 corpos foram encontrados no local e ainda não está claro o que causou o acidente, já que os dados do voo não ofereceram muitas pistas. Uma investigação para apurar a causa do acidente foi aberta pela Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia. Antes mesmo da confirmação oficial, a presença do chefe do grupo Wagner no avião começou a ser especulada após a divulgação de um vídeo que mostra os destroços do motor do avião. Na filmagem, é possível ver em meio às chamas os números 27 e 95, que correspondem a um avião registrado em nome de Prigozhin. Em comparação com fotos anteriores, também é possível perceber que características do motor são as mesmas da aeronave. Prigozhin tinha 62 anos e foi fundador do grupo Wagner.
o mercenário era considerado um dos principais inimigos de Vladimir Putin. Suas tropas sempre foram conhecidas por serem sanguinárias e desconsiderar a vida de seus próprios soldados. Ele recrutou milhares de criminosos nas prisões da Rússia, não se importando em quão graves tenham sido os crimes dos condenados, desde que eles concordem em lutar na Ucrânia. Em junho desse ano, Prigozhin acusou os militares da Rússia de atacar um acampamento do grupo Wagner e matar uma grande quantidade de seus homens. Na ocasião, o mercenário prometeu destruir qualquer resistência, incluindo bloqueios de estradas e aeronaves, como forma de retaliação. Após esse episódio, a situação de Prigozhin em relação ao governo russo ficou estremecida e se agravou quando o mercenário afirmou que seus combatentes haviam entrado na região russa de Rostov, sede do Comando Militar do Sul da Rússia, e ocupando instalações militares importantes em sua capital. Diversos integrantes do grupo Wagner já haviam avisado Prigozhin que ele estava marcado para morrer, principalmente após o presidente russo chamá-lo publicamente de traidor e tê-lo acusado de ter dado uma facada em suas costas ao se referir aos protestos contra o Kremlin. Na tarde desta quarta-feira, ao ser perguntado pela imprensa sobre o acidente aéreo envolvendo Prigozhin, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou não estar surpreso com o episódio e, ao ser questionado por repórteres se achava que Putin era o responsável, disse que não acontece muita coisa na Rússia que Putin não esteja por trás. E o mestre de Relações Internacionais, Ricardo Rios, comentou sobre as possíveis causas do acidente que vitimou o chefe do grupo mercenário Wagner. Ainda não se sabe o motivo da queda do avião Embraer que vitimou o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e mais 9 pessoas. Os motivos da queda serão investigados ainda pela Aeronáutica da Rússia e também pela fabricante do avião, que é brasileira, a Embraer. Mas é muito importante que o público saiba que todas as mortes de opositores ao governo de Vladimir Putin sempre são envoltas de situações cinematográficas, sejam elas explosões, envenenamentos e agora, provavelmente, caso seja confirmado que foi uma explosão, algum míssil que atingiu esse avião, mais uma morte cinematográfica causada por Vladimir Putin, que se sentiu extremamente ofendido com a revolta do grupo Wagner, se sentiu extremamente traído por Prigozhin e tentou uma forma de buscar vingança. Prigozhin foi expulso da Rússia, conseguiu asilo na Bielorrússia, mas o que mostra é que Putin não esqueceu a traição de Prigozhin e buscou essa vingança. Uma conta do Telegram associada ao grupo Wagner afirmou que a queda de avião teria sido resultado de um ataque das Forças Armadas da Rússia. No início da noite de hoje, um funcionário do governo russo, falando sob condição de anonimato, disse ao portal de Moscow Times que acredita na possibilidade de um ataque contra a aeronave. Nos próximos dias, a perícia vai informar o que realmente causou a queda da aeronave. Aqui no Hemisfério Sul é inverno, mas com as temperaturas que os termômetros vêm registrando nos últimos meses, parece verão. Em um nada típico dia de inverno, com um forte calor fora de época, muitos paulistanos aproveitaram para tomar sol nos parques da cidade, enquanto outros correram até a piscina mais próxima, na tentativa de se refrescar. A onda de calor que atinge São Paulo e boa parte do país se explica por fatores típicos da estação e atípicos também. O primeiro é que quanto mais o inverno avança para o fim, os dias ficam mais longos e recebemos mais energia do sol. Como este é um período seco e de pouca umidade, sem chuvas, boa parte dessa energia é convertida em calor. Sem nuvens nem chuvas para evaporar ou esfriar o ar, toda essa energia solar é direcionada a esquentar a temperatura. É algo típico de todo o fim de inverno. À medida que a estação vai avançando sem chuva ou frente fria, os dias vão ficando mais quentes, segundo os pesquisadores de operação e modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Um segundo fator também típico da estação é a frente fria, que explica justamente por que esse calorão não vai durar muito tempo. Há
Previsão de chegada de uma frente fria a partir de sexta-feira, quando vai despencar as temperaturas. Segundo uma pesquisa, essa massa de ar frio vai empurrar a grande massa de ar quente que está sob o país. Não só as temperaturas vão cair bastante, como há previsão de chuva. O calor acumulado esses dias é explicado ainda por 2 fatores atípicos da estação. O primeiro deles é o El Niño, um fenômeno que dificulta o avanço de frentes frias, e isso explica por que tivemos um mês de julho com temperaturas muito acima da média em boa parte do Brasil, incluindo o sul, e porque isso continua em agosto. Sem frentes frias, o sol esquenta a cada dia, com mais energia e temperaturas altas. Não só tivemos no Brasil um julho mais quente, como o planeta, na média da temperatura, está mais quente. Estamos 1,5 graus acima do que já tivemos nos últimos 150 anos. É o mês mais quente de todo esse período. Os oceanos também estão mais quentes e a Antártica passa por um período assustador, com uma redução significativa na área de gelo em suas bordas, dizem os especialistas. E para quem não gosta muito de calor, a notícia sobre o que esperar para amanhã em São Paulo não é muito boa. O interior do estado tem previsão de temperaturas ainda mais altas. Na capital paulista, o pico do calor deve ocorrer entre quarta e quinta-feira, com os termômetros registrando até 34 graus. A temperatura poderá quebrar recordes históricos para o mês de agosto nos últimos 30 anos. Segundo o Climatempo, a causa das altas temperaturas tem relação com uma grande massa de ar quente e seco que ganhou força no Brasil. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil de São Paulo informa que as maiores máximas serão sentidas no oeste, norte e leste do estado. Em Jales e Araçatuba, os termômetros devem passar dos 40 graus durante as tardes. Nessas regiões é preciso atenção redobrada para o índice de umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 20%, aumentando o risco de incêndios florestais. Na capital e na região metropolitana de São Paulo, a umidade relativa do ar deve ficar em 25%, o que representa nível de atenção. Por outro lado, apesar desse calor todo, diversos municípios gaúchos registraram queda de granizo na tarde de ontem e início da manhã de hoje. O fenômeno ocorreu em cidades do Sul e Centro-Sul. 5 municípios tiveram registro de queda de granizo, mas as condições foram extremas. De acordo com a Defesa Civil, a quantidade de granizo que caiu em um dia nos municípios gerou bastante prejuízo, como vocês acompanham nas imagens. Cidades como Otacílio Costa, Correia Pinto, São Joaquim, Palmeira e Lages foram as mais afetadas na tarde da última terça-feira com a queda do granizo, que chegou a ter dimensões de tamanhos de bolas de ping-pong. As cidades estão contabilizando prejuízos e a mais atingida delas foi o município de Correia Pinto, que ainda não divulgou um balanço oficial. São Joaquim já teve aí dados divulgados que as macieiras, que são aí características da localidade, tiveram sim muito prejuízo nas maçãs do município de São Joaquim. A safra pode ser inclusive prejudicada. E você vai ver daqui a pouco, morre no Rio de Janeiro o ex-governador e ex-ministro Francisco Dornelles. E ainda, a sonda indiana consegue sucesso inédito com pouso ao lado escuro da Lua. Uma pesquisa realizada pelo INPE mostrou que a Amazônia teve uma destruição similar à temporada do El Niño Godzilla no período de 2 anos. De acordo com um estudo, o desmonte de órgãos ambientais abriu espaço para que emissões de CO2 na floresta subissem e se aproximassem do período sobre influência do fenômeno climático propício para incêndios.
Na Amazônia, anos sob efeito do El Niño significam meses de seca, mais incêndios florestais, destruição da mata e maiores índices de emissões de dióxido de carbono, o CO2. Foi assim no biênio 2015 e 2016, com sucessivos recordes negativos. Foi assim também em 2019 e 2020. Nesse último período, o fenômeno climático já não afetava o bioma, o que permitia que os registros de fogo, desmatamento e emissões disparassem enquanto a floresta vinha abaixo. Era o desmatamento das políticas ambientais nos 2 primeiros anos do governo de Bolsonaro, como apontou a pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, publicada na revista Nature. À época dos fatos, o Ministério do Meio Ambiente desmontou órgãos como o IBAMA e a FUNAI, e em pouco tempo o Brasil se transformou em pairas mundiais em questões ambientais. Essa análise é corroborada pelos mais diversos estudos, dados e parâmetros produzidos nos últimos anos. A pesquisa do órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia faz agora um retrato do que esse período significou em termos de emissões de CO2 na região amazônica, que se aproxima de forma perigosa do chamado ponto de não retorno. Em 2015 e 2016, as emissões amazônicas atingiram seus pontos mais altos na década. Foram liberados 1 bilhão e 900 milhões de toneladas de CO2 e 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de CO2, respectivamente. O El Niño é o fenômeno natural em que o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial causa repercussão climática em todo o mundo. Naqueles anos, a floresta esteve sob influência de um fenômeno tão forte que foi apelidado por pesquisadores de El Niño Godzilla, em alusão à destruição que poderia causar, e de fato causou. Ainda que não tenha superado de 1997 e 1998 na escala de problemas, foi o suficiente para, por exemplo, fortalecer a epidemia de Zika na América do Sul e na floresta tropical desencadear condições perfeitas para enormes incêndios como os registrados na porção norte do bioma e levar seca tão severa capaz de secar quase inteiramente o lago da hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, o que causou desabastecimento e insegurança alimentar às comunidades ribeirinhas. Não se esperava, ao menos tão cedo, que índices como os daqueles anos fossem repetidos ou que chegássemos tão perto. Pois, em 2019 e 2020, a região amazônica emitiu 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de CO2 e 1 bilhão e 900 milhões de toneladas de CO2, respectivamente. Na comparação com os anos do Godzilla, que foi 0,6 bilhões emitido a menos. Pela primeira vez na história, o Brasil gerou 27% da sua energia do sol e do vento. O número registrado no mês passado mostrou mais de 1/4 da eletricidade sendo produzida por energias renováveis. Segundo dados da instituição Ember, que promove o uso de energia limpa, a produção colocou o Brasil na lista das 25 nações que conseguiram esse feito por um mês inteiro. A geração através dos ventos respondeu por 19% e a do sol por 8%. O número enfraqueceu a produção através dos combustíveis não renováveis, que tiveram apenas 6% de toda a energia produzida. E o que sobrou ficou por conta das hidrelétricas. A Ember afirma que as boas condições para energia renovável podem reduzir ainda mais a participação dos combustíveis fósseis para o ano que vem. Uma iniciativa que ajudaria a diminuir os impactos negativos sofridos pelo meio ambiente. A água é fundamental para a sobrevivência de todos os seres humanos e compõe mais da metade do corpo humano. Pode até parecer muito, mas conforme envelhecemos, também vamos perdendo grande parte da água presente em nosso organismo. Por isso, para manter uma vida saudável e garantir a vitalidade dos órgãos, é importante repor diariamente a sua quantidade no corpo. Todos os dias, o corpo humano perde pelo menos 2 litros de água. As principais formas dessa perda acontecem através da pele, que regula a temperatura do nosso corpo, e pela urina, após os rins trabalharem para livrar nosso corpo de toxinas. Para compensar essas perdas normais do dia a dia,
Todas as pessoas devem beber de 1,5 litro a 2 litros de água diariamente. Porém, a necessidade de tomar água também aumenta em casos de esforços físicos, prática de esportes e altas temperaturas, febre, vômitos e diarreia. Essas reposições nem sempre precisam ser de água. Alguns alimentos, como sopas, frutas ou legumes, também fazem bem ao corpo e ajudam a repor as reservas. Essas recomendações devem ser levadas com seriedade, pois o corpo humano já costuma apresentar os primeiros sintomas com uma perda de líquidos de 1 a 2%. Já com uma perda de 7% de líquido, coloca certos riscos, sinalizados através de um pulso acelerado ou confusão mental, em vista de que todas as reações e processos químicos no corpo requerem líquido para funcionar e, na pior das hipóteses, perder 12% pode levar a um estado de choque ou até mesmo ao coma. Os primeiros sinais de que o corpo precisa urgentemente de água se manifestam através de dores de cabeça e tontura, mucosas secas na boca e na garganta, além de dificuldades para engolir. O calor e a perda adicional de líquidos através da transpiração também ameaçam o sistema circulatório, pois sem o líquido suficiente, o sangue fica mais espesso e não consegue mais manter uma boa circulação, o que pode acarretar em pressão alta. Mas o consumo de água deve ser feito em forma de hábito e não de maneira forçada, em grande quantidade e ao mesmo tempo. De acordo com diversos estudos, beber 5 litros ou mais dentro de poucas horas pode ser fatal e resultar na chamada hiperidratação, que acontece devido ao excesso de água no corpo. Nesse caso, os rins não conseguem mais regular e eliminar o excesso de líquido, o que pode até ocasionar um edema cerebral. Morreu hoje, aos 88 anos de idade, o ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. A morte foi confirmada pelo Hospital Procardíaco em Botafogo, na zona sul do Rio, onde ele estava internado desde maio. A causa ainda não foi divulgada. Dornelles nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 1935. E desde criança respirava política. Por parte de pai, era primo de segundo grau do ex-presidente Getúlio Vargas. Pela mãe, era sobrinho dos ex-presidentes Tancredo Neves e Castelo Branco. O político se formou em Direito e Finanças Públicas e foi secretário da Receita Federal em 1979. Foi durante sua administração que o símbolo do leão virou sinônimo de imposto de renda. A caminhada bem-sucedida pôde ser vista nos cargos ocupados por Dornelles. Além de governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles foi deputado federal, senador e ministro da Fazenda. O velório vai acontecer nesta sexta-feira, às 11 horas, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, no Rio de Janeiro. A missão espacial indiana Chandrayaan-3 conseguiu pousar com sucesso na superfície da Lua na manhã de hoje. Essa foi a primeira vez que um país conseguiu chegar até o Polo Sul da Lua, local considerado de difícil acesso para a exploração. Eram 9h33 pelo horário de Brasília, quando os indianos deram um dos maiores passos de toda a astronomia mundial. O principal motivo da missão é tentar detectar a presença de água na forma de cristais de gelo em território lunar. Principal interesse não só dos indianos, mas também de chineses, russos e americanos, o que enriquece ainda mais a missão indiana. Como já foi provado pela ciência, existem evidências de que há gelo no interior de crateras polares, onde a luz solar nunca alcança, colhidas pelas sondas americanas Clementine em 1994 e Lunar Prospector em 1998. Assim como na Terra, a água na Lua também é tratado como um recurso valioso, pelo fato de permitir não só o consumo direto por astronautas, como também a produção de oxigênio para consumo e hidrogênio como combustível. Além disso, os polos, principalmente o sul, que recebeu o pouso indiano, eles apresentam condições térmicas melhores para estadias de longo prazo na superfície. Por esse motivo, americanos e chineses possuem a intenção de instalar futuramente uma base tripulada permanente na região. A expedição indiana estava sendo monitorada por cientistas desde o dia 14 de julho
e contou com um simples módulo de propulsão para as manobras orbitais. O caminho para a Lua contou com manobras para a ampliação gradual do apogeu, nome dado ao ponto de máximo afastamento da Terra, até a captura pela gravidade lunar. Depois disso, a expedição realizou manobras inversas em torno da Lua, com uma altitude média de quase 160 quilômetros. 3 instrumentos primários principais e 2 secundários foram utilizados nessa missão. Um para medir fluxos de íons e elétrons próximo à superfície, outro para realizar medições das propriedades térmicas da superfície lunar próximo ao polo, e um terceiro para medir abalos sísmicos e, com isso, ajudar a investigar a estrutura interna da Lua. E os secundários, um instrumento de raios-x para investigar a composição química do solo e um espectroscópio a laser para identificar a presença de elementos químicos específicos no solo e em rochas. Com o sucesso ao tocar o solo lunar, a expedição também passa a realizar observações e experimentos com os instrumentos a bordo do módulo de descida. O prazo máximo que esses equipamentos podem ficar na Lua é de 14 dias, o tempo que dura a fase diurna do dia lunar. Durante toda essa quarta-feira, pessoas em toda a Índia comemoraram o feito. Imagens da mídia local mostraram pessoas em diferentes cidades dançando, agitando bandeiras indianas, soltando fogos de artifício e tocando um instrumento após a missão inovadora. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.